Olá, nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, e estamos retomando então o método da leitura orante da palavra durante este mês. Este método que se divide em 4 etapas: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Nas 2 semanas anteriores do mês de setembro, nós conversamos sobre os 2 primeiros passos, né? A leitura, a meditação, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância desse terceiro passo, que é a oração. Então veja, se no primeiro passo, né, na leitura, a pergunta que norteia esse momento é o que o texto está dizendo em si mesmo. No segundo momento, o segundo passo da meditação, a pergunta que norteia é o que o texto está dizendo para mim. E neste momento, o terceiro momento da oração, esse terceiro passo da Lexio Divina, a pergunta é: o que eu sou chamado a dizer a Deus? O momento da oração, então, supõe que nós vamos responder aquilo que Deus nos pediu durante a leitura e durante a meditação. Então, a oração é um momento de pedir, um momento de interceder, um momento de ação de graças, louvor. Então, de acordo com aquilo que o Senhor lhe trouxe no coração, na leitura e na meditação, então agora é o momento da minha resposta a Deus. Agora não é momento mais de ouvir. Já ouvi na leitura e na meditação, e agora vou dar uma resposta àquilo que Deus me falou. Então, a passagem da meditação para a oração, ela se dá quando nós temos claro diante de nós aquilo que Deus me pediu. Então, rezar então é uma resposta a Deus depois de tê-lo escutado. Então, depois de ouvir a Deus, eu vou então dar uma resposta a Ele. Então, quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Agora, quando nós oramos, estamos respondendo a Deus, pedindo a graça atual para aquilo que Deus me pediu. A igreja nos fornece 3 graças: a graça sacramental, que é a graça do batismo, a graça, a graça santificante, que é a graça do batismo, recebemos no batismo, a graça que nos santifica, a graça sacramental, que é a graça que nós recebemos através da confissão, da Eucaristia, e a graça atual, que nós pedimos no momento em que estamos fazendo a Lexio Divina, no momento que nós rezamos a Deus, nós pedimos a Ele essa graça atual para viver aquilo que Ele me pede. A igreja nos ensina que Deus, ao nos dar a graça, ordena que nós façamos aquilo que nós podemos e peçamos aquilo que nós não podemos. Então veja que a parceria é muito importante, quer dizer, fazer o que eu posso, né, e pedir a Deus aquilo que eu não posso. Então veja, quando alguém já fez tudo, sempre lhe resta uma possibilidade, que é rezar. E se já rezou, resta uma possibilidade ainda: rezar mais, pedir. Então veja, aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Portanto, a oração é muito importante, né? Diz Santo Agostinho que quem ora vai participando da força de Deus. E este momento da leitura orante é esse momento em que nós vamos participando da força de Deus, nós vamos pedindo aquilo que humanamente nós não podemos mudar. Então, às vezes, olhamos para nossas limitações, olhamos para aquilo que Deus pede de nós e às vezes alguns pensamentos nos tumultuam, dizendo assim: mas isso eu não posso, eu não consigo mudar, é sempre a mesma coisa. Pois bem, a oração é isso. Eu não posso mudar, mas Deus pode mudar em mim. Talvez eu não possa, mas Deus pode em mim. E aí entra a força da oração. Pedir o que Deus me pede. Santo Agostinho tinha essa batalha, né? Santo Agostinho
dizia o seguinte: no regime da lei, Deus ordena, dizendo ao homem: faça o que eu te mando. No regime da graça, é o homem quem manda, dizendo: dá-me, ó Deus, o que me mandas. Então, depois de descobrir esse segredo, Santo Agostinho, que até então lutava em vão para conseguir ser casto, né, que era a grande fraqueza de Santo Agostinho, lutava em vão para conseguir ser casto, ele trocou o modo de lutar. Em vez de lutar contra o próprio corpo, começou a lutar com Deus. Ou seja, ele começou a dizer a Deus: tu me ordenas que eu seja casto. Pois bem, dá-me o que me ordenas, e depois ordena-me o que quiseres. Dá-me o que me pedes, e pode me pedir o que quiseres. Então, o que significa isso? Significa que nós fazemos aquilo que podemos e pedimos aquilo que não podemos. A oração, esta etapa da leitura orante da palavra, da Lex Divina, é essencialmente importante, porque a meditação, sem esse momento, ela é infecunda. Então, digamos que a oração vai fecundando, né? Vai fecundando este momento da leitura orante da palavra, ou seja, o momento em que eu vou clamar a Deus, para que Ele venha em meu socorro. Ó Deus, dá-me o que me ordenas e depois ordena-me o que quiseres. Essa é a oração de Santo Agostinho. Então, este passo da oração é basicamente pedir o que Deus me pediu. Depois de ter claro o que Deus me pediu através da leitura e da meditação, então agora eu vou falar com Deus, abrir meu coração a Deus. Se a gente usar aí a imagem da abelha, na leitura a abelha sai à procura do néctar. Na meditação, ela leva para dentro da colmeia este néctar e começa a produzir mel, meditar. Na oração, eu vou me alimentar deste néctar, vou me fortalecer do mel, me sustenta, que me transforma, que me fortalece. Deus abençoe você.